Bom dia! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Se você conhece a oração de São José, reze comigo. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Amém. Que alegria estarmos aqui nesta manhã, clamando ao Espírito Santo nesse encontro, e vamos então partilhar um pouco a palavra do Senhor, aquilo que foi uma moção de Deus para esse encontro, para essa manhã. Mas antes de mais nada, porque às vezes tem alguém que não estava aqui ontem, deixa eu ver, levanta a mão. Às vezes a pessoa não sabe, não conhece direito, Eu sou diácono Léo Rabelo, tenho 49 anos, sou de Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, tive a graça de batizar 2 deles como diácono, é uma graça maravilhosa, a igreja nos dá esse presente, O diácono permanente, ele é o único que ele tem a possibilidade de ter os 7 sacramentos, A gente tem o sacramento do matrimônio, tem o sacramento da ordem e os outros sacramentos que a gente também pode tê-los. Então, uma grande graça. E uma grande graça estar aqui com vocês também. Muita gente conhece o trabalho da Banda Dominus, que já existe há 35 anos, mas pouca gente conhece, às vezes, o trabalho do diaconato, do Léo, ou o trabalho como pregador. E é uma coisa que eu tenho feito muito nas minhas redes sociais, eu tenho divulgado muito o diaconato permanente, porque ele é muito pouco conhecido pela própria igreja. O pessoal não conhece. Por que ele está usando essa camisa clerical? Esse clégima? Ele não é padre, Isso aqui se chama camisa clerical. O diácono, ele recebe o sacramento da ordem. Então, ele não é mais leigo. Então, ele pertence ao clero. Se ele pertence ao clero, ele pode usar uma camisa clerical. Simples assim. Mas não pode, porque confunde, porque vai ter gente que vai achar isso, achar que não tem que achar nada, gente. O que a gente precisa entender é que existe esse sacramento e a gente precisa divulgar. O que acontece é que o católico não conhece a igreja católica dele, com muitos pontos, não sabe que você pode pedir bênção para um diácono, não sabe que o diácono faz uma celebração da palavra, ele não faz missa. A gente celebra muitas vezes, adorei a sua missa, padre, ou então o diácono. Eu falei, não é missa, gente, é uma celebração da palavra. Mas então é importante, então a gente usa isso muito para divulgar. E eu sou um grande incentivador. Eu acho que a gente tem que encher o Brasil de diácono permanente, porque eles são necessários. Quem sabe até o final da pregação, eu convenço mais uns 2, 3 aí para vir para o lado de cá, para a gente ser diácono, porque a igreja está precisando. Tem muitos diáconos. Tem diácono permanente aqui na diocese? Em Maringá? Tem? Que bom, tem que ter mesmo, precisa. Então vamos lá. Você pode pegar a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Pronto? Esse texto, do Atos dos Apóstolos 2, que é onde a gente também vê a manifestação de Pentecostes, o que a gente está vivendo hoje, e louvado seja Deus por isso, pelo Espírito Santo que não nos deixou órfãos, que é o ajudador. E aqui fala, perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Quando a palavra de Deus fala em fração do pão, é a missa. No começo, 2,42, no começo, a missa era chamada de fração do pão. Santa Missa. Esse foi o primeiro nome da celebração eucarística. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. E agora o Salmo 132, versículo 1. Salmo 132, um salmo pequeno, 3 versículos apenas. Se você não quiser pegar, mas é um salmo que todos nós conhecemos. Oh, como é bom, como é agradável para irmãos viverem juntos. É como óleo suave derramado sobre a fronte, que desce para a barba
de Arão para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho do Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Então, quando os irmãos estão unidos, é como uma coisa muito boa, porque ali derrama o Senhor bênção e vida eterna. Então, falar de viver em comunidade, que é um fruto do Espírito Santo, só se consegue viver o amor entre os irmãos, aquele que é repleto do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo que a gente está tanto falando? É este elo de amor da Trindade, o Pai e o Filho. É como se o Espírito Santo estivesse ali no meio, abraçando os dois e dando este elo de amor. O Espírito Santo é este amor, assim como diz Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Então esse amor de Deus nos é dado através do Espírito Santo. Então a gente pode concluir que é impossível viver o amor nas nossas vidas se não for através do Espírito Santo. Nem tenta, nem começa se não for pelo Espírito Santo. Então quando nós clamamos o Espírito Santo e nós estamos cheios do Espírito Santo, é uma consequência normal que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente viva a fraternidade, que a gente viva o amor de Deus entre os irmãos. Se não está acontecendo uma vida de fraternidade, se está acontecendo naquele grupo contendas, dificuldades de relacionamento, de perdão, uma coisa eu tenho certeza, ali o Espírito Santo não está agindo. Porque não adianta nada repousar no Espírito, ficar cantando e ora em línguas, e chora, e se emociona. Chorar, o pessoal chora até quando vê um artista famoso lá, gente. Manifestações externas são bonitas, são importantes. Mas o que vai mostrar se um grupo de oração é ungido ou não, não é se todo dia do grupo de oração o pessoal chora, o pessoal manifesta. Não é isso. O que vai mostrar se realmente aquele grupo está cheio da presença de Deus, é o amor com que eles vivem uns para com os outros. Tem gente que vê anjo na igreja, vê manifestação, eu vi isso, a minha revelação foi isso, foi aquilo outro, mas não vê o irmão que está sofrendo do lado, não vê o irmão que está precisando, não vou nem dizer necessidades materiais, mas um abraço, uma conversa. Pessoas dentro de casa, às vezes, dentro da própria família. Pessoa é uma bênção na igreja, mas em casa, só Deus na causa. A gente precisa entender que todas as nossas manifestações sobrenaturais que a gente vive são muito bonitas. São importantes e, são necessárias. Mas aquilo que vai fazer com que sejamos cristãos autênticos, de fato, é o amor com que a gente vive. Às vezes está tão difícil evangelizar dentro da nossa própria casa, mas o importante é que a gente consiga viver este amor lá dentro de tal maneira, sem muitas vezes até falar de Deus, sem muitas vezes até ficar tentando evangelizar alguém dentro de casa, pegar a Bíblia para poder dizer isso, você está errado nisso, você tem que fazer aquilo. Não, viva o amor, seja a presença de Deus dentro de casa, porque relacionamento é simplesmente tudo na nossa vida. Nós somos seres gregários, todos nós. Por isso a gente congrega. A gente precisa viver em congregação. É muito difícil você ver uma pessoa que gosta de viver sozinha, viver a sua plenitude. Nós precisamos sim dos irmãos viver em comunidade. Sempre que a gente está sozinho, a gente tem a tendência e a gente pode se perder. Eu gosto sempre de dar um exemplo daqueles canais de televisão que ficam mostrando os animais lá na África, já viu? Animal Planet, que fica mostrando lá. Eu fico morrendo de dó dos bichinhos lá, que o leão fica só de olho. Aí tem aquele monte de antílope. Os antílopes estão todos andando. E tem um, ou que é mais novinho, ou que está machucado, que por algum motivo ou outro ele deu uma afastada do grupo. Quem é que o leão vai pegar? O leão pega aquele que se afastou. Por isso a gente não pode se afastar da comunidade e nem permitir que outros se afastem, porque o leão está sempre à espreita querendo nos devorar.
Assim nos ensina a palavra. E a gente precisa da força da comunidade. Não é só rezar para o irmão, não. É ser presença na vida do irmão. Nós conhecemos muitas pessoas que participavam da igreja e que hoje não participam mais. Sim ou não? Quem foi atrás delas? A gente tem que ajudar, tem que dar, fazer alguma coisa. Liga, manifesta. Relacionamento ele se faz com manifestação. Ele se faz com tempo de qualidade. Às vezes, eu viajo muito. Dá um exemplo, por exemplo, de um relacionamento conjugal. Eu viajo muito, então às vezes eu tenho pouco tempo na minha casa. Com os meus filhos ou com a esposa. Então o que eu faço? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar mais junto, estando lá, a gente faz com que esse tempo seja um tempo de qualidade. Então, outro dia, a minha esposa é médica, ela tinha que ir para um plantão, e ela geralmente vai para o plantão lá muito cedo. Ela sabe dirigir, ela tem carteira, mas um gesto de delicadeza e até uma oportunidade da gente estar mais junto, eu vou lá e acordo cedo junto com ela para levá-la no trabalho. Bom, ajuda, para que ela não precise ficar procurando vaga, é difícil, depois eu vou lá e busco. Ok. Teve um dia que eu cheguei tarde, e aí eu estava muito cansado, aí eu pensei assim, amanhã eu tenho plantão, mas acho que amanhã eu não vou não, né? Estou cansado, cheguei muito tarde. Vou não. Aí ela começou a acordar, eu olhei para o lado assim, fingi que eu estava dormindo. Eu não vou não. Continuei dormindo. Aí da hora que eu vi, eu já estava botando a roupa e levei ela. Foi bom, a gente 40 minutos até chegar onde tem que ir. É um momento que a gente vai conversando, vai rezando junto, 40 minutos por aí, 40 minutos voltar. Ou seja, é um investimento no tempo de qualidade. A pergunta que eu te faço, eu queria ter ido? Não. Mas quem disse que na vida de relacionamento, isso pode ser tanto na vida conjugal quanto na vida da comunidade, quem disse que a gente só faz aquilo que a gente quer? A gente faz aquilo que é necessário, assim é com Deus. A oração é relacionamento, e eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus, e eu preciso gastar tempo. Então, não se iludam, a gente precisa gastar tempo com o irmão. Às vezes o irmão vai falar, você não está com tempo, você está com pressa, ele precisa partilhar, ele precisa desabafar, ele só quer desabafar. E aí às vezes a gente não está, gasta esse tempo com aquela pessoa. Vai ser melhor do que você, vou orar para você, viu? Vai ser melhor que uma oração, pode ter certeza. A oração é fundamental, a gente falava isso ontem, mas nem tudo se resolve com oração. Orar com ação. Tem que ter uma ação. Os dois melhor ainda. E é engraçado porque Jesus, quando ele faz a sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz assim, para que todos sejam um, assim como eu, falando com Deus, para que todos sejam um como eu e tu. Olha como que Jesus fala. Ele quer que todos nós sejamos um como ele é com o Pai, a gente não é nem perto isso. É tão importante que a última oração que Jesus faz, que é a oração sacerdotal, antes de ser conduzido e preso, é uma oração que ele pede unidade. Você concorda que ele poderia ter pedido qualquer outra coisa? Que eles possam ser perseverantes na oração, que eles consigam pregar o evangelho, que eles consigam fazer muitas curas e milagres, mas não. Jesus pediu que a gente fosse um. E como o mundo está dividido, como as coisas, as pessoas estão divididas, isso é tão sério. Lá em Mateus 5, Jesus fala, se você estiver para fazer uma oferta e tiver alguém que tiver alguma coisa contra você, larga tudo, e vai se reconciliar com seu irmão. É como se Jesus estivesse dizendo para nós assim, você está indo para a missa, você tem algum problema com alguém, é mais importante você se reconciliar do que você participar da liturgia. É isso. Olha o grau de importância que Jesus dá para uma coisa que muitas vezes a gente não dá. Tertuliano, um padre do segundo século, ele escreveu, como que a comunidade, quando Tertuliano escreveu isso, muito próximo dos apóstolos que tinham já morrido ali, e ele se tornou padre, e ele gostava muito de relatar como que a comunidade, as primeiras comunidades cristãs dos primeiros séculos viviam. Ele diz o que eu até anotei, diz assim, o afeto fraterno na qual os tornavam solícitos um com o outro, chamava a atenção dos pagãos, para a exultação
E eles diziam, os pagãos diziam quando olhavam para os cristãos: vejam como eles se amam. Isso é incrível. Eles não diziam: vejam como eles são animados na fé, vejam como eles louvam, vejam como eles sabem orar, vejam como eles pregam a palavra. Não! Vejam como eles se amam. Será que as pessoas, quando olham para mim, e para você e para a sua comunidade, eles dizem: vejam como eles se amam? E digo mais, lá em Atos 2, no finalzinho, onde a gente acabou de ler, diz que e o Senhor ajuntava a cada dia mais pessoas àquela comunidade. Está lá no último versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A cada dia o Senhor ajuntava mais pessoas. Por quê? Quem que não quer ser amado? Se você entra numa assembleia onde as pessoas se amam, você sente no ar que tem alguma coisa diferente. Eu lembro a primeira vez que eu entrei num grupo de oração, era num auditório tipo esse assim também, que era poucos os grupos de oração que tinham em Belo Horizonte. Primeiro que a gente, quando cai num grupo de oração pela primeira vez, você fica igual aquela cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança assim. Você dá até uma afastada. Tinha um moço do meu lado que, sem brincadeira, eu nunca mais esqueci isso, tem mais de 30 anos isso, né? Ele ficava assim: amém, Jesus, e ficava só cantando. E teve uma hora que ele fez assim: amém. Deu uma rodada assim. Eu só dei 2 passos para o lado, olhei para minha mãe. Eu tinha 14 anos, 13 anos. E aí a gente foi achando aquele estranho, mas eu achei que algo me incomodava positivamente. Eu olhava para aquilo e ficava encantado com tudo aquilo. Comecei a tocar violão lá, depois comecei a participar. E aqui estou eu. Se eu não tivesse visto, fora o detalhe do moço que estava dando uma rodadinha, mas se eu não tivesse visto as pessoas se amando e vivenciando tudo aquilo, eu não tinha ficado. Porque o ser humano, ele quer amar. Ele quer ser amado e ele quer amar, porque é a nossa essência, é o Espírito Santo que nos move a isso. É algo normal, por isso que não é normal quando a gente vê tantas contendas e tantas divisões dentro da nossa comunidade, da nossa igreja. Eu tenho a impressão que quando a gente chegar no céu, Deus não vai querer saber quantos terços a gente rezou, quantos congressos a gente participou. Ele vai querer saber o quanto a gente amou. Eu tenho um amigo meu que ele coleciona crachá de congresso da renovação, né? Todos que ele foi. Aí eu cheguei na casa dele, aquele monte de crachá pendurado. Aí eu pergunto para ele assim: e esse crachá que foi de onde? Esse encontro aqui foi nosso, foi uma bênção, uma bênção. E esse outro aqui? Esse aqui foi 2013, uma bênção, uma bênção. Esse aqui também é uma bênção. Mas o que de fato mudou na sua vida disso tudo? Ele demorou para responder. Porque o que de fato precisa acontecer é essa mudança. Graças a Deus, ele é uma pessoa tão ativa, né, na igreja, mas muitas vezes a gente coleciona encontros e Deus, na verdade, quer saber o que de fato a gente faz com aquilo, o que a gente está amando de verdade. Viver em comunidade é isso, mas é uma luta diária, é um processo, porque não é fácil, porque a gente esbarra com os limites, os meus limites, os seus limites, todos nós temos limites. Gente, viver em comunidade é um esforço, é uma batalha. Eu preciso estar todos os dias morrendo para mim, engolindo seco. E Santa Teresinha que dizia: o amor encerra em si todas as vocações. Ela decidiu amar. Ela fala: eu decidi amar. Eu tenho 2 decisões. Eu tenho uma pessoa difícil com que ela convivia dentro do convento, uma pessoa muito difícil de conviver. Ela olhava para aquela pessoa e falava: eu decido amar. E a gente precisa decidir todos os dias, tomar uma decisão. E o que é decisão? Se você pega no dicionário, se você pegar a raiz da palavra, decisão. O que é cisão? Cisão significa rompimento. Teve uma cisão naquela empresa, ou seja, ela se desmembrou, teve uma separação. E uma pessoa que toma uma decisão, ele faz uma cisão. Cisão é o quê? Você vai fazer um rompimento. Com quem? Com aquilo que me divide, com aquilo que me afasta de Deus. Então, eu preciso tomar uma decisão em relação ao amor. Então, eu vou ser um homem, uma mulher de cisão. Ou seja, eu vou fazer uma cisão, eu vou fazer um rompimento com aquilo que me divide, aquilo que me separa, aquilo que me faz ser uma pessoa pior. Todos os dias eu preciso tomar essa decisão de o que me atrapalha e o que me faz ser mais forte na minha oração. Papa Francisco escreveu um lindo documento para a gente, que é Fratelli Tutti, todos irmãos,
todos irmãos. Ele diz que existe uma sombra de um mundo fechado em si. É o egoísmo. A gente se fecha e se esquece que somos todos irmãos, fratelli tutti, todos irmãos. E olha que interessante em relação à palavra irmão. No Novo Testamento, o irmão, a palavra de Deus, quando se chama irmão, são pessoas da mesma família. Por isso, quando falava que os evangélicos amam dizer que Jesus tinha mais irmãos, né? Que estão aí fora os seus irmãos. Irmãos é parente, tudo que era parente era irmão. Mas não apenas os parentes, todos de uma mesma nação, eles também costumavam chamar de irmãos. Jesus, ele vai elevar a categoria de irmão quando ele diz: estão aí fora seus irmãos, a sua mãe. Aí Jesus fala: meus irmãos, meu pai e a minha mãe. É todo aquele que faz a vontade de Deus. Então Jesus já eleva a categoria de irmão para aquele que faz a vontade de Deus. Olha que bonito. Vamos seguindo para você ver como é que é a evolução da palavra irmão em Jesus Cristo. Primeiro irmão é todo mundo que é da mesma família. Depois Jesus eleva aquilo que irmão é todo aquele que faz a vontade de Deus. Mas depois que Jesus ressuscita, é que ele usa a palavra irmão pela primeira vez. Jesus não chamava os discípulos, ninguém de irmão. Quando ele ressuscita, ele fala para Maria Madalena: vá dizer aos meus irmãos que me encontrem. Vocês lembram disso? É a primeira vez que Jesus usa a palavra irmão. Então, ou seja, somente com a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição, com a cruz de Cristo, nós nos tornamos de fato irmãos. E é pelo sangue de Cristo. Então nós não somos irmãos apenas como filhos de Deus, que todos nós somos, mas somos irmãos pela redenção do Senhor. A seriedade disso é tão grande, gente, que eu citei aqui esses trechos que Jesus vai falando, que a gente precisa colocar num patamar mais elevado que existe o viver em comunidade. E é justamente aquele que mais dá problema, é justamente onde a gente tem mais confusão. Falta de amor. Você já percebeu quando a gente vai fazer a oração de amorização, oração de perdão dentro dos nossos grupos de oração? É uma loucura o tanto de pessoas que estão vivendo situações de falta de perdão. Existem pessoas que adquirem doenças, uma grande enfermidade por falta de perdão. Ou seja, é um ponto que a gente precisa trabalhar muito mais do que outros que a gente tem trabalhado. Vai ter seminário de dons, vai ter seminário disso, e vai ter congresso do avivamento, e conferência, o nome agora chique é conferência. Conferência do avivamento, do poder e da cura, e lota, né? A missa de cura enche, né? Mas quando vai falar que é para vivenciar o perdão e o amor, a gente parece que não valoriza tanto, e é algo mais importante do que todos. Porque uma pessoa que vive a falta de perdão, ou dentro de casa, ou dentro da comunidade, ela não consegue ser completa, ela não consegue ser inteira, ela não vai ser plenamente no Senhor. E nós precisamos ser plenos. Mas aí vem o inimigo e quer dividir, porque diabo vem também da raiz diabolô, que é o divisor. Ele divide. Raniero Cantalamessa, ele dizia que aquela túnica de Cristo, quando ela foi dividida, são os cristãos que dividem. Toda vez que a gente nos divide, toda vez que a gente não vive o perdão, a gente está rasgando a túnica de Cristo. E é o que a gente precisa viver, essa essência, porque é a essência do catolicismo. A igreja é católica, apostólica, una e santa. A gente gosta muito de dizer, né? Eu sou católico, apostólico, romano. Mas o fato de ser romano é só o simples fato que a nossa igreja, a sede dela é em Roma. Porque lá foram martirizados os dois pilares da nossa igreja, Pedro e Paulo. Mas as notas da igreja que a gente, corretamente falando, é católica, apostólica, una e santa. Una. Nós somos um, faz parte da nossa essência, porque nós somos corpo místico de Cristo. Mas a gente vai ter os nossos desafios, porque desde que o mundo é mundo, a gente vive a divisão. Vamos pegar a primeira família do mundo? Adão e Eva, Caim e Abel. Primeira família. Vocês concordam comigo que a primeira família, que é a família mais próxima de Deus, é a família que tinha tudo para dar certo? A primeira, mais próxima, íntima de Deus ali, ó, pertinho. Já começou com uma infração. Não pode fazer isso aqui, vocês não podem comer isso aqui.
Aí já começou comendo. E depois, um filho mata o outro. A primeira família do mundo, a que estava mais próxima de Deus, contato ali direto. A gente tem 2 infratores, um assassino e um cadáver. A primeira família do mundo, 25% de homicídio. A nossa essência é essa. Existe uma tendência que o inimigo vai o tempo inteiro, não se engane, vai estar sempre trazendo a possibilidade de que a gente julgue, de que a gente... Já é sinal para eu parar, é? Ah, bom. Já é sinal para ir cortando. Então essa é a nossa essência. Temos dentro de nós o Espírito Santo, mas temos também uma tendência ao erro. Temos uma tendência à divisão. Por isso que é uma luta diária, minha e sua, onde nós vamos esbarrar nas nossas próprias falhas. Porque por que eu tenho dificuldade de perdoar? Existe uma coisa dentro da nossa igreja que eu batizei de síndrome do super-herói. Aquele que sempre vai se achar o certo. Porque quando alguém erra conosco, a gente fica, poxa, ele não devia ter feito isso comigo. Que absurdo, olha, logo ele. Então a gente tem essa coisa de achar que, nossa, mas não podia ter feito. Cara, eu erro tanto quanto ele. Todas as vezes que eu me reconheço pecador, mais fácil eu vou conseguir perdoar. Os grandes santos da nossa igreja, eles não se chamavam de santos, eles não se achavam santos, pelo contrário, eles se reconheciam pecadores. São Francisco de Assis, ele que fundou uma das maiores congregações desse mundo, ele quando estava lá em Assis, eles não gostavam de ser chamados eles nem eram chamados, claro, de franciscanos, nem de outro nome, mas o nome que eles gostavam de ser chamados era os penitentes de Assis, os pecadores de Assis. Olha isso, quanto mais falho eu me reconheço, mais a santidade eu consigo alcançar. Quanto mais falho e pecador eu me reconheço, mais eu consigo viver a comunidade e viver o perdão. Por isso que a dificuldade em perdoar está exatamente naquelas pessoas que se acham certas demais. Não se ache certo demais. A gente erra, a gente cai. Eu comecei a andar com 1 ano de idade. Minha mãe disse que no dia que eu fiz 1 ano, eu comecei a andar. Ou seja, tem 48 anos que eu ando. Eu posso dizer que eu sei andar, né? Treinei bastante. São 48 anos que eu ando. Ainda assim eu tropeço. Tem dia que eu tropeço. Faz parte cair. Faz parte tropeçar. Assim é na nossa vida. Por mais que você seja uma pessoa firme na fé, na oração, nos seus preceitos, na moral, em tudo, errar faz parte. O que eu tenho que fazer é levantar e continuar. Errar, na verdade, é um recado para que eu possa ser uma pessoa melhor. É bonito quando a gente erra, vai, se confessa e reconhece que errou, porque aí eu vou crescer na fé. Esse é o grande gesto. A nossa igreja é maravilhosa, quando ela traz o sacramento da reconciliação. É tão bonito você se humilhar ali diante do Padre e pedir perdão, porque você está reconhecendo que você pode ser uma pessoa melhor. Então, se eu também erro, saiba que o outro também erra. Enxergue o outro como um copo de vidro. Aqui tem um copo, olha que bonito. Esse copo de vidro, se eu colocar essa rosa vermelha aqui no fundo, está todo mundo vendo a rosa vermelha. Mas imagine que esse copo não seja de vidro, seja um copo fechado que ninguém consegue ver. A rosa está lá no fundo. Só que em cima daquela rosa, algumas pedras foram colocadas. Ou seja, olhando de cima eu não consigo mais ver a rosa. Eu só vou ver pedras. Essa é a nossa visão na nossa comunidade. Você olha para o seu irmão e você olha para cima, você só vê pecado. Você vê as falhas, você vê o erro. Mas saiba que lá dentro tem uma rosa, que é o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados. Todos nós temos o Espírito Santo. O que eu preciso pedir que Jesus me dê o olhar que Ele tem. Jesus enxerga esse copo como um copo de vidro. E Ele sabe que lá tem o Espírito Santo, porque Ele faz morada em nós.
Eu sou morada de Deus, você é morada de Deus. Fala para quem está do seu lado, o Espírito Santo habita em você. Ele está contigo. Eu sou o templo do Espírito. A gente não canta, seja bem-vindo, a minha casa é também sua casa. Ele está aqui. Ou seja, existe no meu irmão a semente de santidade, existe no meu irmão a semente do Espírito Santo. Ele está pecando, ele está fazendo uma coisa muito grave, ele está vivendo um pecado horroroso, ele está brigando dentro do grupo. Ele não é assim, ele está assim. É isso que a gente precisa entender. Ele não é assim. Eu, como irmão, eu preciso reconhecer que o meu irmão pode ser além daquilo. Você é mais do que o seu pecado. Você é mais do que aquilo que você está vivendo hoje. Eu creio em você. Você precisa acreditar que o seu irmão pode ser melhor. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. O Senhor habita em nós. O Senhor fala, eu e o meu Pai viremos e faremos morada. Ou seja, eu sou o templo da presença do Senhor. Eu tenho um pedaço do céu dentro de mim. Quando a gente reza no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Assim na terra como no céu. É um pouco de escatologia que a teologia nos ensina, que aconteça aqui na terra aquilo que já acontece no céu. É isso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que aconteça aqui na terra aquilo que já acontece no céu. É uma antecipação dessa graça do céu em nós. Por quê? Porque Ele faz morada em mim. Então eu posso viver elementos do céu na minha vida. E o que é viver elementos do céu? É viver este amor do Senhor nas nossas vidas. É viver a presença do amor na nossa vida. A gente coloca expectativa demais no outro. É por isso que a gente se ofende tanto quando a gente é magoado por alguém. Ah, ele me magoou, aí vai, chora, fica mal. Gente, ele errou. Às vezes a gente se incomoda tanto mais com aquilo que alguém fez conosco, porque são coisas que a gente também tem de limites. São limites que eu mesmo tenho, e eu estou tentando vencer. Eu tenho aqueles mesmos limites, aqueles mesmos pecados, eu estou tentando vencer. Aí alguém faz aquele pecado que eu estou tentando vencer, ele faz contra mim. E aí eu tenho dificuldade de perdoar, porque é algo que eu também tenho. Não coloque expectativas em cima do irmão. E muito menos coloca a responsabilidade da sua felicidade nas costas de ninguém. Não faça isso. Nem do seu esposo, nem da sua esposa. Nossa, mas eu o amo tanto. Ela me ama tanto. Eu a amo tanto. Sim. Mas o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, nunca conseguirão te fazer feliz. Eu estou falando felicidade que Deus nos dá. Não a felicidade que a minha esposa me dá. Ela me faz feliz, ela me dá momentos de felicidade. Mas a felicidade que eu estou dizendo é aquela que fala em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa só Deus pode dar. E é este o problema das nossas relações. A gente coloca expectativas demais nas costas das outras pessoas. Não faça isso nem com você e nem com aquela pessoa. Não coloque a responsabilidade da sua felicidade nas costas de ninguém. Não faça isso. Aquela pessoa não conseguirá fazer isso. Porque somente Deus pode preencher os nossos vazios. Santo Agostinho dizia que tem um buraco no nosso peito, tem um tamanho de Deus. É o tamanho do buraco que você tem. Lembra que eu falava no show ontem? Qual que é o tamanho de Deus? Esse é o tamanho do buraco que você tem dentro do seu peito. Só Deus vai encher. Só cabe Deus. É nem o seu filho, sua filha, sua mãe, tio, o seu cachorro, papagaio, ninguém. Só Deus. Eu digo pessoas, mas tem gente que colocam os cargos, bens e coloca coisas que tem, enfim, tudo isso. Só Deus vai poder preencher. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a respirar um pouco mais aliviado. Eu vou conseguir perdoar com mais facilidade, porque meu irmão errou contra mim, beleza, tipo, amém. Na hora a gente fica decepcionado, faz parte, mas passa, porque você entende, ele errou, foi um limite dele, não meu, e eu vou perdoar, porque eu tenho que perdoar. Isso é viver esse céu aqui na terra. Isso é permitir que o Senhor faça morada em nós. É um pedaço do céu que eu tenho aqui dentro de mim. E é tão bonito quando você encontra com alguém que vive isso.
Você já viu aquela pessoa que ela é tão cheia da presença de Deus que você quer estar perto? Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que você olha para aquela pessoa e fala, nossa, gosto tanto de conversar com essa pessoa, parece que ela tem um brilho diferente. Sim ou não? Então você vai pensar nessa pessoa e agora. Quem é? Pensa no nome de alguém. Quem é a pessoa que você conhece, que te faz ser melhor, que te inspira, que você tem vontade de estar perto? Pensou? Fala para quem está do seu lado o nome dessa pessoa. Eu pensei em fulano, eu pensei no padre tal, eu pensei no meu coordenador, eu pensei em alguém que eu olho e me dá vontade de ser melhor. Eu quero dizer para você que essa pessoa tem que ser você. Tem que ser você. Você tem que gerar esse sentimento de querer ser melhor no coração das pessoas. E isso em relação aos relacionamentos. Porque, infelizmente, às vezes a gente tem essa tendência que eu digo, né? Você já percebeu? Uma roda de amigo, tá lá o pessoal conversando. Se estiver falando sobre qualquer coisa, beleza. Mas se começar a falar, você viu o que aconteceu com fulano? Ele fez isso, fez aquilo. Parece que o assunto... Não, e aí? O que foi? Parece que o negócio rende. É por isso que porcaria de novela faz sucesso, porque é a vida alheia. É por isso que BBB, que eu nunca imaginei que aquela porcaria fosse durar tantos anos, e até hoje está ali. Por quê? Porque dá sucesso, dá ibope, a vida alheia, o barraco. Você quer ver o negócio acontecer. Não permita que isso aconteça nos nossos grupos de oração. Tem até uma história que eu conto que a gente, quando vai precisar conversar com alguém, a gente coloca muita expectativa. O cara estava andando com o carro dele, o pneu furou, ele estava num lugar distante, e aí ele falou assim, agora eu estou sem step para o meu carro. Não, step não, ele estava sem o macaco, né? Aquele negócio que faz para levar. É macaco que chama mesmo, né? Ele estava sem o macaco. E aí ele viu lá longe uma casinha com a luz acesa e falou assim, eu vou lá pedir, e quem sabe ele me empresta. Aí ele começou a caminhar e de repente no meio do caminho ele está assim, mas o cara não me conhece. Eu acho que ele não vai querer me emprestar. Eu acho que ele vai querer alugar. Aí ele olhou no bolso, não, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou lá, afinal de contas ele não me conhece, ele está certo, ele tem que me alugar mesmo. Aí continuou andando mais um pouquinho e pensou, eu acho que ele vai pedir uns 10 reais para poder usar o macaco dele. Eu tenho dinheiro, vamos lá, vamos continuar. Aí ele foi andando mais, 10 reais é pouco, eu acho que ele vai querer se aproveitar de mim. Eu acho que ele vai pedir uns 30 reais. Aí ele continuou andando, 30 reais acho que está pouco, eu acho que ele vai pedir uns 50 conto. Nossa, que cara mesquinho, que homem sovina, nem conversou com o cara, hein, gente. Aí continuou andando, chegando lá, gente, só sei que quando ele chegou lá, o tal do macaco já estava em 150 reais. Aí ele bateu lá e o cara veio com um sorriso. Oi, tudo bem? O que eu posso te ajudar? O senhor pega esse macaco e leva para os quintos dos infernos e foi embora. Assim somos nós. Você já percebeu quando você vai conversar com alguém? Ele vai falar isso, mas se ele falar isso, eu vou falar aquilo outro. Aí você começa a simular uma conversa. Gente, a melhor coisa que você faz quando você vai conversar com alguém, peça a ação do Espírito Santo, me ajuda. Eu tenho que ter uma conversa difícil com a minha família, eu tenho que ter uma conversa difícil com o meu irmão ou com alguém da minha comunidade, eu preciso pedir perdão. Peça o Espírito Santo que te ajude. Eu tenho uma tática que eu uso, que a primeira coisa quando você vai conversar com alguém, quando você quer dizer que ela fez uma coisa que não foi legal, começa elogiando. Funciona, gente. Nossa, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa, nossa, tão bacana aqui no grupo de oração, você tem se doado tanto, nossa, eu vejo, você está de parabéns, nossa, às vezes você me inspira, mas tem que ser verdadeiro, né? Você não pode mentir também, a pessoa sabe, né, gente? Por mais difícil que seja, tenta arrancar alguma coisa boa que você lembra da pessoa, tenta, você vai achar, porque todo mundo tem a rosa do Espírito Santo dentro. Aí você vai pensar nisso, vai falar com essa pessoa, elogia, fala dela, então, mas teve uma coisa que aconteceu que não foi bacana, que eu acho que a gente pode melhorar nisso. Pronto, gente. Não é acusar, é conversar na fraternidade. Peça ajuda do Espírito Santo. A gente precisa verbalizar certas coisas, as coisas boas e as coisas ruins. Ah, mas não tem ninguém que eu preciso perdoar na minha vida, eu estou bem com todo mundo. Tudo bem,
Mas às vezes tem alguém que você precisa amar mais. Às vezes não, sempre tem. Esse é o grande mandamento para cada um de nós. Eu preciso amar. Às vezes tem alguém que eu preciso dizer mais. A gente precisa falar. A gente está encerrando, eu queria encerrar com mais... Eu gosto muito de contar história, né, gente? Eu não contei metade das piadas que eu queria contar aqui, porque o tempo não dá. Mas isso sempre nos ajuda. Eu conheci um jovem que ele pulou do 10º andar de um prédio lá de Belo Horizonte. Eu conheci ele depois que ele pulou, tá, gente? Ele não morreu. Não sei como. Ele não morreu. Ele quebrou todo, ele nunca mais vai andar na vida. Mas ele me disse uma coisa quando a gente foi rezar na casa dele, porque a gente tinha esse trabalho de rezar na casa das pessoas, dos jovens. Ele dizia assim: olha, eu não encontrei felicidade em lugar nenhum. Eu não me sentia amado, não me sentia querido. Dentro da minha própria casa, meus pais falavam que eu não valia nada. Então eu tentei encontrar alegria e amor em lugares errados. Eu não encontrei. Nas drogas e tudo. E aí eu tentei então tirar minha vida. E ele falou no final para mim: que bom que não deu certo eu tirar a minha vida, porque hoje eu posso entender que o verdadeiro amor vem de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Ele não ouviu em casa. Ele me deixou isso claro. Dos próprios pais, ou das pessoas da própria casa, ou dos amigos mais próximos, a importância da vida dele, o amor, essa fraternidade, ele não viu isso. A gente precisa falar mais. Qual foi a última vez que você disse para um filho, ou para uma filha, para a esposa, para o esposo, ou para alguém da sua comunidade, da sua paróquia: você é importante para mim, eu amo você, você é especial na minha vida, estou com saudade de você. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Precisa dizer mais. Na Terra Santa tem o Rio Jordão. E no Rio Jordão, no caminho dele, tem o Mar da Galileia. E no final dele, tem o Mar Morto. O Mar Morto, como o nome fala, é morto. Ele tem muito sal. Ele está abaixo do nível do mar. Essa é a explicação geológica. Não tem vida. Ele é morto. Não tem peixe. As pessoas entram no Mar Morto, quem já foi lá sabe, e boia, que é muito sal. Mas o Rio Jordão chega nele. E o Rio Jordão também chega no Mar da Galileia, que é cheio de vida, onde Jesus fez. Na verdade, o Mar da Galileia é um grande lago, né? Jesus fez muitos milagres. A pesca milagrosa. Agora eu te pergunto, se o Mar da Galileia e o Mar Morto, eles têm água, água do Rio Jordão, por que um é morto e o outro não? Tem explicação geológica, que eu já falei. Esquece ela agora. Vamos para uma explicação teológica agora. O Mar Morto, toda a água que ele recebe do Rio Jordão, ele não tem afluentes, ele retém para si. E o Mar da Galileia, ele tem outros afluentes. A água do Rio Jordão não para nele, ele deixa fluir. Assim é na nossa vida. Todo o amor de Deus que eu recebo, se eu retenho para mim, eu vou ser como um mar morto, sem vida. Mas se eu deixo fluir, eu preciso falar, eu preciso manifestar, eu preciso agir nesse amor de Deus, eu vou ser como o Mar da Galileia. E aí eu pergunto, qual mar você quer ser? O Mar da Galileia ou o Mar Morto? Eu preciso falar. Quando terminar essa pregação, você vai pegar o seu celular e vai mandar um WhatsApp para alguém que você acha que está precisando ouvir. Oi, bom dia. Estou passando só para dizer que você é especial para mim. Isso faz parte, gente. Você vive em comunidade. Quem sabe aquela pessoa que abandonou o nosso grupo de oração, abandonou porque faltou alguém estar mais próximo. É aquilo que eu falei. Tem gente que vê manifestação de anjo num momento de oração, mas não vê alguém que está precisando, que está pertinho, às vezes até dentro de casa. Jesus quer saber quanto eu amei e não o quanto eu rezei, que também é importante, mas o grau de importância eu posso dizer com certeza, o quanto eu amei. Tem uma canção antiga
da renovação, não sei se vocês vão lembrar, porque vocês estão com essa cara de jovens que vocês são. E aí que você pode perceber as linhas do tempo nesse homem que vos fala. Então eu sou das músicas antigas da renovação, reunidos aqui, aquelas músicas assim, né? Mas que o Mensagem Brasil, que no início era Mensagem 2000, gravou, acho que é Mi maior, bota o Mi maior aí. Ele conhece, coisa boa. Vamos ficar de pé. Essa música diz, que seja um, é o que eu quero mais. Aí a música fala, o meu amor é o que os torna capazes. Depois fala, o meu Espírito é quem age e faz. Se você está cheio do Espírito Santo, é uma consequência normal viver o amor, viver a fraternidade. Vamos cantar essa canção e pedir que seja um. Essa música é Jesus falando, que Ele seja um, que Ele seja um. Gente, é o clamor de Jesus para mim e para você, que a gente possa ser um. É uma ordem, é uma necessidade. Não dá para viver sem viver a unidade nas nossas comunidades. Se nós não vivermos a unidade nas nossas comunidades, os nossos grupos de oração irão acabar. Por mais milagre, a gente pode paralítico andar, pode cego enxergar, pode ter um monte de milagre acontecendo, mas se não viver o amor, o grupo vai acabar, porque o amor é a essência de tudo. Santa Teresinha dizia, o amor encerra em si todas as vocações. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um,